mais um vídeo. Gente, hoje eu vou aproveitar essa vibe outubro, essa vibe Halloween, né, no mês de outubro, e vamos conversar sobre ele, o mestre do horror, né, literário. Tá aqui minha coleção, Stephen King, e eu estou falando mais, né, especificamente do livro que tá 30 antes dos 30, que é O Iluminado, de Stephen King. Esse livro aqui eu comprei já faz um tempinho, foi dia 22/6/2021. Caso esteja se perguntando se minha memória é tão boa assim, não é. Eu escrevi no livro e antes de começar o vídeo eu olhei pra ver a data que eu tinha comprado. E eu sabia que esse livro ele ia ficar encaneado na estante, porque eu ia ficar com muito medo de ler esse livro, então eu decidi colocar ele no desafio 30 antes dos 30 pra poder ler ele, trazer vídeo pra cá e aí tirar um pouco desse medo, né? Mas eu confesso que eu comecei o livro, vou deixar ele aqui de ladinho, o livro com muito medo. Então, assim, eu falei, gente, eu vou ler o primeiro capítulo, eu vou ler o segundo, eu vou ler o terceiro, li o primeiro, aí eu, tá, legal, não fiquei com medo. Li o segundo, não, tá legal. Li o terceiro, não, tá legal. Até que deu pra levar a leitura. E como sempre, o Stephen King deixando a gente com mais medo das pessoas do que em si, dessa coisa, assim, do sobrenatural. Mas vamos conversar, então, sobre o livro. Nesse livro a gente vai conhecer uma família por 3 pessoas, então meu pai, a mãe e o garotinho. Bom, o pai, ele já tem um histórico muito complicado, que a gente vai aí descobrindo ao longo do livro. Mas assim, só pra dar um desenho aqui do pai, de dar uma pincelada de como é esse pai. O pai, ele vive com, então, sua família e ele tem histórico de bebida, né? Então, de ser viciado em bebida alcoólica. E ele também é muito violento. Então a gente junta essas duas coisas, coisa boa que não vai sair. Mas vamos lá. Ele tem um trabalho ali, ele é estável na vida, até que ele bate em um aluno. Sim, ele decide bater em um aluno porque o aluno fez umas coisas lá que ele não gostou e aí ele vai lá e bate no aluno. Na verdade, o aluno é terrível, eu fui também mexer no carro dele e aí ele falou, então bateu no aluno. E aí ele é convidado a se retirar, né? Estando nesse novo... nessa nova perspectiva de vida, precisando de dinheiro e perdeu o emprego, ele oferecem um emprego para ele, dele ser zelador de um hotel. Esse hotel, ele fica num lugar que quando neva, faz muito frio, ele é fechado, então as pessoas não vão nele, as pessoas não aproveitam, as pessoas não utilizam esse hotel porque neva muito, as estradas ficam fechadas pela neve, é muito complicado o acesso, é num parque, então é muito, muito complicado. Só que precisa de um zelador para estar lá nesse hotel para poder fazer a manutenção, senão o hotel não vive, né? E aí é convidado, né, assim, é proposto pra ele essa proposta de trabalho dele ser o zelador. E aí ele tem a brilhante ideia de falar, não, beleza, vou ser o zelador, eu preciso de um tempo também pra escrever, então eu vou escrever meu livro, vou me dedicar a isso. E eu vou trazer minha família, aí o pessoal fala, tudo bem. E já é assim, logo de cara, avisado pra gente que teve um tempo que também teve um zelador que tava lá e ele tinha uma família e também levou a família dele e ele matou a família dele nesse hotel. E aí, falam isso pro cara, e ele fala, não, mas fica tranquilo, porque aqui, não, mas ele só fez isso porque ele não lia, eu vou ler bastante, eu vou estudar, eu vou trabalhar o meu intelectual, tipo, meio assim, eu senti um pouco de soberba dele nessa parte, parece que eu, tipo, dei uma revirada no olho, tipo, vai lá, intelectual, fala mesmo. Confesso que foi bem assim. E aí ele fala, não, fiquem tranquilo, minha família vai vir, tá tudo bem, meu filho é pequeno, mas ele é super inteligente. E a criança é super inteligente, e a criança também tem esse poder, que no livro é retratado como iluminados, né? Então a criança, ela lê mentes, a criança, ela consegue ter visão assim do futuro, ela tem um amigo imaginário que fala com ela, mas umas coisas, umas previsão, então é uma criança muito à frente do seu tempo, né? E essa criança, ela quer saber muito ler, porque esse amigo mostra uma visão, algumas visões para essa criança, onde tem umas placas e ele não sabe o que tá escrito, e ele quer muito saber ler para poder entender todas essas visões. Então a gente tem esse desenho, né, da família e tem a mãe ali, que é uma mãe, e ela também é bem retratada. Então ela é uma mãe, ela está muito perturbada, porque assim, preocupada, né, eu acho que seria melhor a palavra, melhor colocada aqui. Preocupada, porque esse pai, ele já bateu no garotinho e já quebrou o braço do garotinho. Então,
Temos aí com coisas pra se preocupar, esse pai com esse garoto. E a mãe tá com muito medo, a mãe tá muito preocupada com tudo, mas também preocupada também com a questão de dinheiro, né, e aí, então vamos lá, vamos... A mãe também tem uma relação muito boa com a família, o pai também tem uma relação muito boa com a família, enfim, mas querem aí dar o melhor pro garotinho, então eles vão aceitando esse trabalho no hotel e começam a trabalhar nesse hotel. A princípio, eles chegam lá no último dia, onde ainda tem gente hospedada, mas já tá fazendo check-out, o pessoal que tá trabalhando lá na temporada tá lá, e aí eles vão conhecendo o hotel, o pessoal fazendo aí o check-out, indo embora. Porque no próximo dia já vai começar o inverno, muito frio, então o pessoal já tá indo embora. E neste meio tempo, o garotinho vai conhecer um cara que é o cozinheiro do hotel. E esse cozinheiro, ele também tem ali um pouco dessa iluminação. E o cozinheiro vai deixar pro garotinho, vai explicar um pouco pro garotinho o que é essa iluminação. Os dois vão aí conversar. E foi, eu acho que um dos meus personagens favoritos do livro. Eu gostei muito do garotinho e também gostei muito desse homem no livro, e foi muito legal. Ele conversa com o garotinho tirei algumas dúvidas, tem uma cena engraçada também, que ele leu o pensamento de uma senhora e ela pensou umas bobeiras. E aí ele fala pro cara, tipo, ai, mas eu tô preocupada, ela pensou assim, assado. E o cara fica tipo, não, desencana isso. Desencana disso aí. Quando você crescer, você vai entender. E ele fala, tá bom então. Enfim, é muito engraçadinho, assim, essa inocência do garoto, né, entrando lá nesse hotel. E aí o cara fala, se você precisar de ajuda, use toda a força do seu pensamento que eu venho aqui te ajudar. E aí o garotinho, né, vai precisar de ajuda e usa toda a força do pensamento pra achar mais cara. Vou parar por aqui de falar um pouco, mas assim, o enredo da história continua, né? Eles ficam lá e eles acabam ficando sozinhos, né, no hotel. Os dias começam a ser tudo bem, até que esse pai, ele começa a ir pesquisar sobre o hotel e a gente, junto com esse pai, a gente começa a descobrir histórias do hotel, como o hotel foi fundado, o que já aconteceu naquele hotel de perturbado e como isso vai fazendo ali o pai ficando perturbado e vai mexendo com a estrutura da família, até, né, assim, chegar num grande ápice do livro e depois resolver e terminar o livro. Isso tudo com a escrita do Stephen King, que é maravilhosa, é detalhista, de uma maneira, gente, eu não sei descrever o quão bom o Stephen King é pra ser escritor, porque eu acho que ele descreve até a psique do personagem nos livros dele, então eu senti muito isso, assim, a gente tendo pensamentos, tendo acesso a pensamentos do personagem, tipo assim, do subconsciente do personagem, que acho que nem o personagem mesmo tava sabendo, mas a gente consegue entender ali, formar essa psique do personagem. Enfim, gente, que escrita boa. Não fiquei tão assustada, eu pensei que ia ficar mais assustada, mas não fiquei tão assustada assim. Teve umas partes que eu fiquei tipo, meio com medo. Eu vi muita gente falando assim, porque eu já tive pesadelo quando eu tava lendo esse livro, esse livro, né? E não me aconteceu. A não ser, né, talvez deixo aí minha tática pra vocês, que eu só lia esse livro de manhã. Então, o sol lindo, brilhando, e eu lendo este livro. Não deixava ele pra ler esse livro à noite. Eu sei que aquela edição na biblioteca, tem a coleção da biblioteca do Stephen King, tem mais material complementar. Eu tive acesso a essa edição, uma amiga minha tem, e eu pedi pra ela e li o resto do material complementar, muito legal, e eu quero muito ter agora aquela edição, mas gostei, eu tinha essa aqui, li nessa daqui, e foi tudo muito bom. Então, mais um livro aí dos 30 antes dos 30, e, bom, ainda tem mais livro pra falar dos 30 antes dos 30, né? Não acabou, a lista tá indo, e a idade também tá chegando. Ai, meu Deus, será que eu vou terminar minha lista dos 30 antes dos 30? Fica aí o questionamento. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto eu não faço 30 anos, enquanto eu não leio 30 livros, a gente vai se vendo nos próximos vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.